Machucado, Eloir desfalca o Sampaio Corrêa para os próximos jogos. Jogador sofreu fratura na costela. Condé prepara o time no Castelão, mas o último coletivo será realizado no Parque José Carlos Macieira. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e acione o sininho para ser comunicado das nossas transmissões. O professor Leonardo Condé trabalhou Sampaio Corrêa no Estádio Castelão nesta quarta-feira. O time tricolor de aço que vai enfrentar o Ituano em casa no próximo sábado, 18 horas e 30 minutos, está então trabalhando no local da partida. Pelo menos 2 treinamentos na quarta e o treinamento também desta quinta-feira aconteceu lá no Estádio Castelão. O professor Leonardo Condé ainda não sabia na hora da coletiva, mas o Eloir fraturou a costela, vai ficar um bom tempo fora dos gramados se recuperando. Janela vai abrir-se no dia 18 de agosto e no dia 18 de julho, vai fechar-se lá no mês de agosto. Então o Sampaio pode trazer mais algum jogador para essa posição de meio de campo, além de estar atrás daquele meia de transição, meia atacante. Tem também o Sampaio a volta do Mauro Silva, que também ficou machucado, passou aí 8 meses fora do Sampaio, mas já recuperado, disse que vai brigar por posição, já falou aqui no canal. Então a gente vai agora para a coletiva do professor Leonardo Condé. O que? Ele falou na coletiva? Fala do Gabriel Batista, analisa o time do Ituano, fala do lateral Pará e também do Nadson, que foi contratado quando a janela fechou. E eu falei aqui para o ouvinte, eu digo, olha, eu vou falar com o professor e perguntar sobre o Nadson e perguntar também o que é feito do Gabriel Popó. A pergunta que eu fiz do Nadson, eles fizeram, o professor respondeu. E omitiram a pergunta que eu fiz do Gabriel Popó, perguntando como é que está esse jogador, porque o jogador não tem tido oportunidades, mas essa pergunta não foi feita, embora eu tenha mandado a pergunta para o professor Leonardo Condé. Perguntado como ele faria a respeito da transição que o Ituano tem, porque o Sampaio propondo o jogo, indo para cima, o time do Ituano não fica atrás, vai tentar responder nos contra-ataques. Tem o fator campo, que é um fator que o professor Mazola Júnior falou, inclusive, na coletiva que nós apresentamos no conteúdo passado aqui no canal, e principalmente na live que foi feita ao meio-dia, o programa LCN Esportes. Então, minha galera, vamos acompanhar a coletiva aí do professor Leonardo Condé aqui no canal Lécio Costa Narrador. Professor Condé, pergunta do Thiago Bastos, Globo Esporte, Mirante. Eu queria que você falasse um pouco do planejamento, se você tem conversado com seus auxiliares, se vai vir alguém nessa janela de transferência. Sem dúvida nenhuma, não só com a comissão, como com a direção também. É importante, eu acho que todas as equipes vão se reforçar agora. O Sampaio não é diferente, né? Temos aí 2 semanas para avaliar realmente as posições que a gente pretende trazer. É normal passar agora por um processo, não de reformulação, mas no sentido de reforçar a equipe, trazer algumas peças e a gente tem que tentar ser o máximo assertivo possível, né, nessas peças que nós vamos trazer, claro, né, dentro do orçamento do Sampaio, dentro das condições do Sampaio. Agora, professor, já uma segunda pergunta também do Thiago Bastos. Acho que essa pergunta seria até mais para o Celinho, mas acho que você pode falar também. Como você analisa a sequência do Gabriel Batista no time? O Gabriel vem trabalhando nesse momento onde a gente perdeu o Luiz, é o jogador que vai jogar, passar confiança para ele, torcer, né, para ele fazer bons jogos aí, até que a gente tenha o retorno do Luiz e automaticamente também avaliar, né, da possibilidade de trazer um outro goleiro diante da gravidade da lesão. Certo. Professor, agora a pergunta do Laércio Costa, da Rádio Mirante. Ele gostaria que você falasse a respeito do Nadson, que é um jogador também daqui da terra, um maranhense, se ele está nos planos do Sampaio para essa janela também de transferência. Sem dúvida nenhuma, o Nadson é um jogador que vem trabalhando muito bem com a gente, precisava ganhar um pouco de força e está sendo adquirido. Eu acho que é um jogador que pode nos ajudar muito aí no segundo turno, é um jogador que a gente está contando bastante. Certo.
A gente queria saber também sobre o lateral esquerdo do Pará, se ele agora vai ter uma sequência no time. Tá caminhando para isso, né? O Pará, ele era o titular da posição, né? Infelizmente teve aquela lesão na final grave e a gente acabou oportunizando para o João, que machucou depois, o Hipólito agora mais recente, mas a tendência natural é o Pará voltar na posição, que ele perdeu ela não por questão técnica, mas sim por lesão. Certo. Professor, agora uma pergunta do Laércio Júnior, da Rádio Timbeira, falando um pouco sobre o adversário de sábado. Ele pergunta que o Ituano, sempre quando vai sair no contra-ataque, ele sai muito forte, coloca praticamente até os zagueiros no ataque. Ele queria saber como é que o Sampaio vai fazer para diminuir esses riscos aí de contra-ataque. É um time perigoso, bem treinado pelo Mazzola, eles têm um contra-ataque muito forte, marca praticamente com uma linha de 5 ali atrás, com mais 3 volantes e 2 homens espetados lá. Então nós temos que, é normal, a gente tem que propor o jogo, buscar o gol a todo instante, mas sem descuidar desse contra-ataque forte do Ituano. A gente está estudando sim, avaliando a melhor estratégia que a gente vai utilizar dentro do jogo. Então o Sampaio Corrêa está quase preparado, tem o treinamento ainda dessa sexta-feira que será realizado lá no CT José Carlos Macieira, e aí a gente vai ter uma configuração, se o professor acenar para nos falar, né? Mas a gente acredita que, como ele já disse aqui na coletiva, Pará era titular, saiu machucado, fez um bom jogo dentro da Chapecoense. O atual titular, o Lucas Hipólito, mais uma vez psicologicamente não deve estar bem, marcou mais um gol contra, Pará absoluto vai para a lateral, que eu acho que é o que o torcedor está querendo, Pará na lateral esquerda do Sampaio Corrêa. Então, Pimentinha volta, né? Pimentinha volta. No meio de campo, Eloy já estava fora porque não vinha jogando. Então, quem vai? André Luiz, Ferreira, Vila. Deve ser esse mesmo meio de campo. E lá na configuração defensiva, apenas o Luiz Daniel fora, mas o restante será o mesmo. Ou seja, vamos para o time do Sampaio Corrêa com Gabriel Batista no gol. Vai ser a primeira partida do Gabriel Batista diante da torcida do Sampaio Corrêa neste Campeonato Brasileiro da Série B. Então vamos ter Gabriel Batista, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Pará, André Luiz, Ferreira e Vila. Na frente, Pimentinha, Poveda e Catatal, que melhorou bastante depois do primeiro, já marcou o segundo, quem sabe vem o terceiro. É ter paciência às vezes com o jogador, não é? A gente não pode bombardear o atleta não marcou um gol, aí esse não presta, esse aqui pode mandar embora, o Catatal tem que tá sentindo falta do Zé Comé, essas gracinhas todas a gente viu aqui dos torcedores, né? Então o Catatal já marcou, e esses mesmos que falaram mal estão aplaudindo o Catatal. A gente só espera que ele tenha a partir de agora uma boa sequência no Sampaio, porque a gente sabe que disposição não lhe falta, garra não lhe falta, é um jogador de grupo, é um jogador que está o tempo todo dando o melhor de si, a bola não estava entrando, é uma consequência. Às vezes a fase do jogador, ela bate na trave, volta, bate no jogador e sai, como já aconteceu inclusive com o Catatal. Com o Bionicão, que inclusive também vestiu a camisa do Sampaio Corrêa, o Zé Roberto, alagoano, a bola batia nele e entrava, não era diferente, mas são coisas que acontecem no futebol. Essa perda do Eloy para os próximos jogos também, já perdeu o Luiz Daniel, perde também o Eloy, ela é significativa, porque é um jogador que é muito bom de transição, jogador de bom passe, aquele jogador que você já conhece que é um craque e que se adapta também na lateral esquerda. O Sampaio também no mercado tem que trazer jogador para a lateral esquerda, e para a lateral direita também. O Sampaio só tem Mateuzinho, mandou embora o Thiago Enes. Tem Mateuzinho, mas quem o Sampaio Corrêa vai trazer? Improvisa às vezes o Maurício é volante. Vamos ver aí como é que o Sampaio Corrêa vai fazer para essa abertura de janela, que é a janela definitiva. A segunda abertura de janela, a primeira foi lá no início, depois a segunda, e depois não tem mais abertura de nenhuma janela para você contratar. Todos têm que contratar até o mês de agosto. Mês de agosto, fecha-se a janela, e aí vida que segue no Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B que inclusive já teve os jogos que foram realizados, nessa sequência agora de jogos. Nós tivemos 3 jogos já realizados, terça e quarta-feira, né? Tivemos aqueles jogos atrasados também, eles foram realizados.
Mas nessa 17ª rodada aqui do Campeonato Brasileiro, os jogos realizados, que a gente já falou inclusive aqui, o Operário perdeu em casa no Germano Krieger de 3-2 para o CRB, e o Novo Horizontino empatou com o Brusque em 0-0. Esse terceiro jogo que eu falei vai acontecer hoje. CSA e Ponte Preta no Rei Pelé. Os dois estão atrás do Sampaio Corrêa. Então, se estão atrás do Sampaio Corrêa, e muito atrás, eles não vão conseguir ultrapassar o Sampaio nesse jogo. Se o CSA ganhar, não vai conseguir. Se a Ponte Preta ganhar, não vai conseguir. Por que o CSA não vai conseguir? Porque o CSA só tem 2 vitórias, o Sampaio tem 5 vitórias. Então o CSA só pode chegar a 19 pontos, então o Sampaio permanece em cima. A Ponte Preta, coitada, lá atrás, na zona de rebaixamento, também não conseguiria ultrapassar o Sampaio, no máximo vai chegar lá a 18 pontos, um abaixo do Sampaio. Então, Sampaio Corrêa vai permanecer ainda nessa 13ª colocação, que o Sampaio Corrêa se encontra, porque de acordo com os jogos que foram sendo realizados, Sampaio foi caindo um pouquinho mais, 12ª, né, que o Sampaio está. Então, galera, vamos para o jogo do Sampaio Corrêa diante do Ituano. O Sampaio só tem que fazer a parte dele. Ganhando o jogo, vai navegar em águas calmas, nem tanto, né, porque a tabela está bem justinha, vai navegar melhor, vamos dizer assim. O time do Sampaio é bom sempre marcar uma vitória dentro de casa, diante do adversário muito difícil. Então é isso, vamos esperar esse grande jogo do Sampaio Corrêa diante do Ituano, os preparativos finais do time tricolor, comandado aí pelo professor Leonardo Condé. Abriu espaço agora para novas contratações. Sampaio colocou nas redes sociais a dispensa do Piontek e também do atacante Heron. Piontek, beleza, Heron eu fico meio aqui porque é um jogador que poderia crescer mais, mas teve oportunidades, né? Teve muitas oportunidades também. E há abertura para que outros jogadores, que a gente espera que sejam melhores do que os que foram dispensados, cheguem para incorporar, vestir, entrar no time e o time não sofrer solução de continuidade quando o professor precisar olhar para o banco e ver que ele tem atletas à altura para mexer no time. Por enquanto, o base é aquele que nós já falamos, do professor Leonardo Condé, sem Luiz Daniel, e agora também sem o Eloy, que está machucado, vai passar um tempão, com o Pará entrando do lado esquerdo, os demais está na ponta da língua do torcedor tricolor. Minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.